gente! Tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Meu nome é Thaís Trentini. Se você não conhece, meu Insta é prof.thaistrentini. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. E hoje nós vamos falar sobre atendimentos particulares, sobre reforço escolar e atendimento pedagógico. Então, bora pro vídeo! Bom, para quem não sabe, eu me formei em pedagogia no ano passado, no ano de 2020. E com a pandemia tudo se atrapalhou, concursos, enfim, tudo. E aí foi onde surgiu a oportunidade de eu dar atendimentos particulares aqui na minha cidade. Vou confessar para vocês que não era algo que eu planejava, não era algo que eu ficava lá na faculdade pensando em dar atendimentos, não era algo que passava pela minha cabeça de jeito nenhum, mesmo eu vendo colegas que estudaram comigo e até outras pessoas dando atendimentos, não era algo que eu queria e nem passava pela minha cabeça. Porém, como eu já mencionei para vocês em um outro vídeo, me surgiu essa oportunidade e eu decidi viver essa experiência. E aí, claro que vem o medo. Por que medo? Porque a gente tem medo de não dar certo. Eu dou atendimentos em um espaço aqui na minha cidade, então não é a domicílio. Então, é claro que eu tive um medo de investir e não dar certo, das pessoas acharem caro, das pessoas não gostarem da ideia, mas eu fui mesmo assim, mesmo com medo. Então, eu pensei, a minha chave maior é as redes sociais. Eu vou focar nas redes sociais, vou fazer divulgação do meu trabalho. Então eu comecei a divulgar. Montei um post de divulgação, paguei para um cara fazer uma arte para mim, um valor que eu não achei caro, então ele fez uma arte, colocando lá aulas particulares, postei essa arte, na época bombou, bastante gente compartilhou. Aí depois eu fiz um vídeo de apresentação no espaço em que eu dou a aula, contando um pouco sobre mim, contando um pouco sobre o reforço e tudo mais. Então eu fiz isso. Logo de cara eu já tive 2 pais interessados e os 2 fecharam um contrato, né, um acordo comigo para dar atendimento para os filhos dele. E aí eu comecei a divulgar o trabalho que eu fazia com esses 2 alunos. O que aconteceu? Despertou vontade em mais pais em levar o filho lá comigo. E assim eu fui conseguindo alunos. Atualmente eu dou atendimento particular de atendimento pedagógico e reforço escolar. Qual que é a diferença dos dois? Reforço escolar, o próprio nome diz, reforço. Então, o aluno está tendo dificuldade em matemática, em uma certa matéria, eu vou dar um reforço escolar. Atendimento pedagógico é meio que um geralzão. Então, eu vou acompanhar a rotina dele, vou acompanhar o que ele está estudando, vou estar auxiliando ele nas matérias que ele está vendo na escola de forma geral. A gente sabe que na pandemia isso se intensificou muito. Então, assim, os alunos estão em casa, os pais estão perdidos, o rendimento dos alunos tem caído e a procura foi muito grande. Então, eu confesso para vocês que é algo que tem sido, assim, engrandecedor na minha vida, porque foi onde eu tive contato com a prática, né? A gente sai da faculdade e tem esse medo. E agora, com os atendimentos particulares, eu tô aprendendo muito, porque eu tô podendo me conhecer melhor, tô podendo ver o que funciona, o que não funciona, os métodos, o que dá certo para um aluno, o que não dá certo por outro. Mesmo eu sabendo que futuramente eu não pretendo continuar na área de atendimentos particulares, isso tem sido uma experiência, assim, ó, muito rica na minha vida. E claro que, por mais que eu não queira ficar, eu dou o meu melhor agora. E eu amo os alunos que eu tenho, eu amo estar podendo viver isso, porque é uma coisa que realmente eu não esperava. Bom, contei um pouquinho aí da minha história para vocês, então agora vocês já sabem que eu dou, né, atendimento particular aqui na minha cidade. E eu vou falar para vocês agora sobre locais que você pode estar dando atendimentos particulares. Bom, em primeiro lugar, você tem a opção de dar a domicílio, que é você ir na casa do aluno, ou você dar na sua casa, você ter um espaço, um lugar que seja na sua casa, ou você alugar um lugar e abrir esse espaço. No meu caso, eu estou pagando um aluguel que a gente divide, né? Eu, uma fonoaudióloga e uma psicopedagoga, então a gente divide esse aluguel, aí eu pago um aluguel num valor muito tranquilo para mim. Então você tem essas opções. Conheço muita gente que dá atendimento na casa do aluno e funciona super.
Uns pontos que você tem que sempre lembrar. Você vai dar atendimento na sua casa ou na casa do aluno, você tem que lembrar que tem que ser um lugar em que ele não vai se desconcentrar. Então, se na casa dele tem cachorro, tem outras crianças, outras, sei lá, você tem que conversar com os pais sobre isso. Quando você for fechar um acordo aí com os pais, você deixar bem claro que no dia dos atendimentos ele vai estudar e é um lugar que ele precisa estar em silêncio, sem muita interação no ambiente, então muito brinquedo, essas coisas acabam não dando certo. Cachorro, vamos prender os cachorros para não ficar pulando, né, e tudo mais. Enfim, isolar o ambiente aí de barulhos e distrações para isso não atrapalhar no rendimento do aluno. E isso vale também se você for dar na sua casa. Sempre lembrar de conversar com a sua família, né? De explicar que você vai ter uma aula naquele momento e que ninguém vai poder ficar te chamando, os filhos não vão poder ficar te gritando para você ir lá fazer um favor. Então, observar esses pontos aí, que é um dos pontos que você pode ver. Eu quero então dar a domicílio. Não, vou dar aqui em casa. Ou nenhum, eu quero alugar um espaço pequeno e montar a minha sala. Você tem a opção de fazer uma dessas, você pode estar começando primeiro com atendimentos a domicílio, para depois você ver se você realmente gostou, se você tem uma quantidade boa de alunos, porque querendo ou não o aluguel vai tirar um pouco do seu salário, né? Mas é um ponto grande aí para você pensar, para você ver como que você pode começar os atendimentos. Mas eu tenho muito medo de começar. Na minha cidade, eles não aceitam certos valores, o pessoal acha caro, eles não confiam. Gente, isso tudo passou na minha cabeça também. Mas como eu disse, eu fui com medo. Tem que botar a cara. Se você tem vontade, bota a cara. Faz o que eu falei, divulga muito. Hoje as redes sociais é um ponto muito forte, as pessoas compartilham, uma pessoa que você não tinha acaba vendo, que manda para outra. Se você mora em cidade pequena, então o boca a boca é muito bom, porque uma mãe vai levar o filho na escola e esse filho tem aulas com você, a mãe pega e fala, nossa, ela tá sendo ótima pro meu filho. A mãe já começa a pensar também, começa a falar pra outra. Então, assim, divulgação é muito importante. É uma chave, assim, muito grande. Nada adiantaria eu estar dando atendimento se ninguém soubesse na minha cidade, né? Então, a divulgação foi o primeiro passo aí pra mim começar. Então, primeiramente, divulga. Mas, Thaís, quanto que eu vou cobrar? Eu não sei quanto cobrar. Calma, vou te falar alguns pontos aí que você pode ir anotando e falando. Peraí. Primeira coisa, se você vai dar atendimento a domicílio, ou seja, na casa do aluno, você tem um trajeto para chegar até lá, a não ser que ele seja seu vizinho, ou seja, no quarteirão de baixo. Mas assim, se a gente vai falando de cidade grande, que você talvez tenha até que pegar um Uber, você tem que chegar lá, você tem um trajeto. Isso deve ser colocado na mensalidade. Outro ponto, você vai montar atividades de casa, você vai montar no caderno do aluno, como que você vai fazer? Eu, Thaís, monto atividades no Canva, é um aplicativo. Eu monto tudo lá, eu imprimo as atividades na minha casa, eu tenho impressora, tenho a tinta, eu faço a impressão e levo para o aluno. A única coisa que ele leva é o estojo, o caderno. Na época eu comprei um caderno de 10 matérias e eu mesma decorei. Então vocês estão vendo, eu tive um gasto com o caderno, eu tenho um gasto com a impressão, com a tinta. O meu tempo, eu demoro mais ou menos 1h30 para montar uma aula, né? Porque eu faço aulas individuais, né? Porque um aluno não é igual ao outro. Então, tá vendo? Eu tive que analisar isso para pôr na mensalidade do meu aluno. Então você precisa colocar tudo na balança para decidir a mensalidade. Se na sua cidade já tem algumas pessoas que dão atendimentos, dá uma pesquisada nos valores que elas cobram. Isso não é querer ser melhor ou pior que elas, é você ter uma faixa para você não deixar um valor tão baixo, porque isso não é legal, é você estar se desvalorizando e muitas vezes você vai atrapalhar, né? Então a gente não precisa ter inimizade, mas você ter uma pesquisa para você ter uma noção de quanto que a sua cidade tem aí um padrão de valor. Então, você coloca tudo na balança para descobrir o valor. Sua cidade é pequena, é um valor. Quando a cidade é maior, é outro valor. Então, assim, na minha cidade são 10 mil habitantes, é interior.
eu fui a primeira a iniciar, eu coloquei essas coisas aí, alguns pontos. O meu espaço é perto da minha casa, apesar de eu usar a minha moto para chegar lá. Sem a moto eu demoraria uns 20 minutos, não, 20 não, uns 15 minutos a pé. Então, eu vou de moto. Eu cobro um valor de 35 a 40 reais a minha hora-aula. Agora, eu comecei meus atendimentos em março, eu estou fazendo esse vídeo em julho, então é pouco tempo. Então, eu iniciei nesse valor, que é um valor que deu certo para mim. Então, você precisa colocar aí uma faixa que não seja muito fora. Lembre-se, gente, mas jamais que na minha cidade um pai vai pagar 40 reais a hora-aula. Você pode fazer pacotes, se o pai fecha uma aula na semana, que vai dar 4 vezes no mês, você pode fazer um pacote 2 vezes na semana, você pode fazer um outro pacote. E mesmo assim, gente, se o pai não entende o seu valor, você tem que entender, é isso que importa. Eu tenho alunos, uma quantidade de alunos, que eu tenho certeza que o pai tá satisfeito com o meu trabalho. Ótimo! Se tem pessoa que acha caro, eu não vou mudar o meu valor porque ela não valoriza o meu trabalho. Eu me valorizo, certo? Bom, gente, basicamente é isso. Eu falei bem assim, levemente sobre atendimentos particulares. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre valor, sobre local, sobre como começar. Medo, todos nós temos. Basta você iniciar e eu tenho certeza que essa surpresa é grande. Como eu disse, não é algo que eu penso em focar, em continuar. É algo que está me ajudando muito no momento. É algo que tem sido engrandecedor na minha vida e me surpreendi muito porque não era algo que eu tinha pensado em fazer quando eu saí da faculdade, mas tem sido uma experiência incrível. Fora assim, o laço que eu criei com os alunos, com a família, é muito gostoso, gente. Então pense em tudo isso, pense em tudo que eu falei e não se esqueça. Vá com medo, porque eu sei que vai dar certo, faça tudo isso que eu falei, divulgue, enfim, tenha uma boa preparação aí para dar esses atendimentos, pense em todos esses pontos e não se desvalorize. Isso é muito importante. Você sabe do seu valor e mais ninguém, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não me segue, quer me ver de pertinho, tem meu Instagram, prof.thaisfrentini. E não esqueça de se inscrever, que me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo.